Olá, meu nome é Gabriel, eu sou tricolor e hoje nesse vídeo eu venho falar para vocês o porquê da venda do Isaac ser a pior venda da história do Fluminense. Óbvio, na minha opinião. E esse vídeo e todo o meu raciocínio vai ser dividido em partes, né? Questão do dinheiro, questão do desempenho dele e questão também de rendimento das joias de Xerém e como elas são utilizadas e como elas deveriam ser utilizadas. E às vezes são preteridas por jogadores que simplesmente têm senioridade em relação a eles, têm hierarquia. E como isso é prejudicial pro Fluminense. Bom, primeiramente, a gente vai falar da parte financeira. E a parte financeira é uma coisa que realmente me incomoda de uma forma que me chega a dar dor de cabeça, sério. Eu fico pensando, quanto mais eu penso, mais eu tenho dor de cabeça. Assim, parece que eu dei uma cabeçada numa pedra. Porque é inacreditável. Assim, se você falasse pra mim que, assim, desses pontos que eu falei, pelo menos um deles fizesse sentido, pô, eu falar, beleza, maneiro. Tipo, eu consigo, de alguma forma, entender que isso não é um absurdo inexplicável. É só um absurdo. Mas agora, assim, com as informações que a gente tem, é inacreditável. É beira, tipo assim, beira a um crime, sério. A um crime. Alguém deveria ser preso, sério. Nesse nível. Enfim, vamos começar pela parte do financeiro. Bom, para começar nessa parte do financeiro, a gente vai dar uma analisada no, no que o Fluminense arrecadou nos anos anteriores, né? E em 2024, por causa das vendas, principalmente por causa da venda do André, principalmente, o Fluminense teve uma arrecadação recorde. E também tem a questão do patrocínio Master, né? A Superbet veio com uma bolada muito grande, são 50 milhões por ano, né? Mais ou menos isso. Enfim, além de outras arrecadações, Fluminense foi muito bem na parte econômica desse ano, tirando nas premiações dos campeonatos, né? Copa do Brasil a gente caiu nas oitavas pro Juventude, Libertadores a gente caiu nas quartas, assim, é aceitável, mas não era o plano seria as semis, o que tinha saído no orçamento do que foi aprovado de 2024, Libertadores estava como semifinal, então foi abaixo, mas mesmo assim, e o brasileiro nem se fala, né, a gente ficou em 13º, mas brigou pra não cair até a última rodada. Enfim, foi campeão da Recopa. A gente esquece isso, porque o ano de 2024 foi tão merda que passa até batido. Enfim, a receita bruta foi em torno ali de 684 milhões. Tá aqui, esse númerozinho aqui. Mas o número que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Analisar esses dois aqui. Receita de direitos econômicos. O que é isso? Valor de transferência de jogadores. Então, o que o Fluminense arrecadou vendendo jogadores? Tem o Alexander, tem o André. Quem mais que ele vendeu no passado? Não lembro. Mas, enfim, a venda de jogadores tá aqui. 268 milhões. Puta arrecadação. Muito dinheiro. Valeu. Beleza. Mas olha só qual foi a receita sem a transferência de jogadores e sem premiação. Premiação são premiação dos campeonatos, né? 322 milhões. No ano de 2023 foi 270. São 52 milhões. É basicamente o patrocínio da Superbet. Tem outras coisas aí, provavelmente. Algumas reajustes, porque a Superbet nem isso, o valor inteiro. E a gente tinha um patrocinador anterior, então a diferença não daria nesse valor todo. Mas você consegue ver que a receita fixa do Fluminense, que não tem a ver com questão de venda de jogadores ou premiações, aumentou. Então o Fluminense está
gradativamente ganhando mais dinheiro. Isso é importante, porque você torna o clube mais estável, você não fica dependente somente das vendas ou somente de premiação de campeonato, porque senão, se tiver um ano ruim, como foi 2024, você vai ter que depenar o time. E em 2024 a gente deu sorte porque o André já era para ter sido vendido. A gente segurou ele. Então a gente já, tipo, deu sorte do André estar naquele momento para ajudar o Fluminense a pagar suas contas. E ter essa receita bruta que antes de todos os descontos você tem essa receita recorde. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso, essa análise de todo esse histórico? O Fluminense, esse ano, só com premiação e venda de jogadores, tirando o Isaac, vai chegar mais ou menos a 593 brutos. 593 milhões de reais brutos. Que é próximo disso aqui. Você tem noção que o Fluminense, sem essa receita recorrente, que é a receita que vai vir independente desses 593 milhões, tá quase chegando na receita total do ano passado? Aí você bota a venda. Agora você vai botar a venda do Isaac, né? Vai chegar. Aqui a gente tem o valor da negociação, que é 12 milhões de euros. Mas os 10 são fixos, então a gente vai ter 63 fixos e 76 numa possibilidade de bônus. Mas a gente não sabe se esses bônus o Isaac vai atingir. Por quê? Porque, assim, a gente não sabe quais são os bônus. Pode ser em questão de minutagem de jogo, de participações em gols, de ganhar campeonato, de ser relacionado para jogos. Enfim, se for em questão esportiva, eu acho que ele faz. Mas se for a respeito de jogos, quantidade de jogos, talvez ele não bata. Por quê? Porque eu não duvido nada dele explodir, porque ele está em pleno desenvolvimento físico. Lembrando para vocês, ele fez 18 anos esse ano. Então, ele tendo esse desenvolvimento físico rápido, cara, ele pode explodir e ano que vem já tá na Europa, na primeira prateleira da Europa, sendo vendido por 40, 50 milhões. Como é o garoto do Palmeiras, que foi vendido, e agora ele tá. O Shakhtar tá pedindo mais de 40 milhões de euros. E o Palmeiras vendeu ele barato, não vendeu caro. Enfim, e assim, esse garoto, acho que é Kevin o nome dele. Esse garoto do Palmeiras, ele não é um grande craque da base. Era só um bom jogador da base que foi vendido porque não tem espaço no Palmeiras. O Palmeiras tem jogador a rodo, tem jogadores da base a rodo também agora, tá revelando toda hora, então tá com um projeto de base incrível. Mas enfim, o que a gente tem para analisar nessa questão? Se o Fluminense arrecada mais, já foi vendido, enfim. Vai arrecadar mais 63, possivelmente 76. Gente, a gente tá batendo em torno aí de praticamente 670 milhões. Irmão, a receita bruta do ano passado foi 684. Que é isso? É muito dinheiro. Isso sem parar pra contar que a gente tá nas quartas da Copa do Brasil. A gente tá nas quartas da Sul-Americana, que a gente é favorito pra chegar na final, pelo menos. A gente é favorito pra chegar na final. O confronto mais difícil que a gente vai ter vai ser contra o Lanús agora, porque é um time argentino, um time de Buenos Aires, que tem torcida, vai fazer força, mas não é um time forte. É um time ruim comparado com o nosso. Então a gente é super favorito contra. E depois é o Aliança Lima.
Pô, gente, é muito favorito pra chegar na final. Aí então tem essas receitas da Copa do Brasil, porque se a gente passar, chegar numa final ou até ganhar, aí a gente só em premiação e venda, a gente vai passar por muito, mas assim, muito, a receita total do ano passado. Gente, só pra botar em perspectiva, o Fluminense muito provavelmente vai bater bilhão de arrecadação esse ano. Bilhão. E ainda vai virar SAF. Meu Deus do céu, cara. E como um clube que tá nadando em dinheiro, vai vender uma das suas melhores joias. Não vou falar melhor, porque tem o Riquelme, tem o Matheus Reis, porra, tem dois moleques vindo aí, tem mais um do Sub-15, né? Dois do Sub-17, um do Sub-15, que é o Naran Lucas, o Wesley Natan, tem dois moleques lá do Sub-15 também, que tem o Jean Carlos e o Vitinho, dois moleques absurdos. Só pra você ter ideia, esse Jean Carlos, ele é convocado diretamente, tipo assim, toda hora da seleção brasileira, e ele foi convidado, ele disputou um torneio agora pela seleção brasileira sub-15. Ele foi o artilheiro, fez várias assistências e foi eleito o melhor jogador. Só isso. Enfim, o moleque tem projeção de ser craque mundial. E como um clube que tem essa porra desse dinheiro enfiado no rabo, porra, irmão, cara, encheu o cu de dinheiro esse ano e vai vender o Isaac. É inacreditável. Pô, mano, sério. Eu não consigo, cara. Pra vocês botarem em perspectiva o que é o Isaac, porque eu tô falando muito de dinheiro só. O Isaac é, se não o destaque absoluto, eu acompanho muito a base. Eu acompanho muito a base do Fluminense. Se não é o destaque absoluto dessa geração, assim, tá empatado com o Riquelme. Porque todos os jogos decisivos, o Isaac decidiu. No Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, com torcida inclusive, ele fez um gol e deu assistência. O jogo foi 2-0. Na final da Copa do Brasil, que foi 2-1 pro Fluminense contra o São Paulo, ele fez a jogada do pênalti, bateu o pênalti e fez o gol. Então, ele foi diretamente responsável também. Quem fez o segundo gol foi o Riquelme Felipe. Outro jogador que também dispensa comentários. Enfim, assim, o garoto, cara, o garoto é simplesmente um fenômeno da base do Fluminense. Uma grande joia. E a gente consegue entender quando a gente vende as joias, quando a gente precisa precisa de dinheiro. Porque, por exemplo, Luiz Henrique, João Pedro, o Fluminense estava vendendo porque não tinha dinheiro para pagar o salário dos seus jogadores. Não tinha dinheiro para manter o clube funcionando. Faz sentido. Eu entendo. É uma explicação. As vendas são uma merda? São. Mas faz sentido? Tem uma explicação? Sim. Então, dá para entender o raciocínio por trás das vendas. Agora, eu acho que são vendas boas? Não, porque a gente tá vendendo. Não é vender o almoço para pagar a janta. A gente tá vendendo o nosso carro, nossa moto, nossa casa para para receber alguns vales de refeição. É isso. Nada mais que isso. O Fluminense, nessa época, praticamente doou os seus grandes jogadores para manter o clube funcionando. Isso sem falar, porra, Pedro, Gerson, Ayrton Lucas, Matheus Martins. Jogadores que, você vai falar assim, não foram vendas ruins? Não necessariamente. Mas o retorno esportivo foi tão pequeno porque o Fluminense precisava vender. Porque assim, não é só o retorno financeiro, é o retorno esportivo, cara. Esses caras são muito bons. O Fluminense revela jogador muito. Cara, Ivanilson, mano. Caralho. Foi vendido de graça, basicamente.
por má gestão. Não foi na época do Mário. O Mário tentou até consertar. Vamos tentar o que é de César a César. Vamos, assim, ser justo. Mas é histórico do clube. Se, assim, se eu parar pra pensar aqui, a coisa piora. Porque teve o caso do André, que tava ali em negociações com o Botafogo, um negócio estranho ali, mas teve. Ele seria. Assim, independente desse negócio do Botafogo, teve o negócio do CRB, ele seria emprestado, mano. E graças a Deus, o Hudson. Porra, mano, caralho, ainda bem que o Hudson se lesionou. Porque senão esse cara. Imagina a gente não ter o André e desenvolver o André no Fluminense. Porra. Cara, assim, é coisa de maluco. E você pega esses jogadores que eu falei, que são grandes jogadores, porra, vários deles não estavam no seu. Não tiveram uma explosão rápida. O Luiz Henrique, o próprio André era reserva. Quem mais? Martinelli demorou muito pra começar a render. O João Pedro, tudo bem, rendeu muito. Tanto que, porra, hat-trick, um golaço de bicicleta contra o Cruzeiro, enfim. Mas você vê a diferença física do João Pedro pra agora, é uma coisa absurda, pô. É uma coisa que, assim, parece outro ser humano. O cara tá um tanque de guerra. Luiz Henrique igualmente. Esses garotos começaram a treinar musculatura e desenvolver essa musculatura, e quando eles explodiram na parte física, a parte técnica sobrou, porra. E é isso que acontece. Luiz Henrique volta porque passou um ano de Europa, tava começando a explodir aqui. Fez aquele golaço contra o Olímpia, e aí chega, é vendido e, porra, quando volta já tá, tá bem fisicamente, tá maturado, destrói. Vendido por 35 milhões de euros pro Zenit, porque o Botafogo tá com problema financeiro, o Textor tava fudido, tinha que vender de qualquer jeito. Porque senão, podia estar jogando aqui ainda, porra, e destruindo a seleção brasileira até se valorizar e ir pra outro clube da Europa, um clube grande aí, da Premier League, La Liga, enfim, qualquer que seja. E, porra, tá aí sendo, porra, jogando pra caralho um Champions League. Enfim, como o João Pedro tá, né? João Pedro simplesmente foi contratado pelo Chelsea no meio do torneio, entrou, parecia que tava jogando lá 10 anos, destruiu contra o Palmeiras, humilhou o Fluminense, e é isso. E, porra, jogou pra caralho na final contra o Paris Saint-Germain. O Fluminense chupa o dedo. Enfim, esses jogadores, com o dinheiro que entrou, o Fluminense tem total condição de manter e apostar. Porque mesmo que der errado, beleza, o Isaac não deu certo. Você vai conseguir algum trocado por ele, cara. O cara tem um histórico muito grande de seleção de base, de, porra, ser artilheiro da Copa do Brasil Sub-17, se não o melhor jogador, um dos melhores jogadores Sub-17 do Brasil. A gente, tipo, Sub-17, você tem Estevão e a geração do Fluminense, cara. Porra, assim, é uma coisa... Uma coisa que não faz sentido, irmão, dá dor de cabeça. Como eu falei, bater com a cabeça na parede. E voltando um pouco nesse assunto da parte física, cara, como mudou tanto a avaliação do Fluminense em 8 meses? Gente, o Isaac no início do ano era intocável. Agora não serve, tem que ser vendido. Não tem nem como segurar. O garoto acabou de renovar, mano, 5 anos. Que é isso, cara? 5 anos. Você pode esperar um pouco. O garoto vai jogar o Mundial Sub-20 agora. Você quer vender ele de qualquer jeito? Espera. Deixa o garoto se valorizar um pouco mais. Para que essa pressa, irmão? Não precisa do dinheiro. Como eu falei, encheu o cu de dinheiro esse ano e ainda vai virar SAF.
Pra que a pressa pra vender uma puta de uma joia dessa, maluco? Que é isso? Que aconteceu, mano? Ele vai ser investigado por assassinato. E você tem que vender ele logo? Ele tá fumando crack nos treinos. Porra, tá pedindo. No intervalo do treino, tá fumando crack no banheiro do CT? É isso? Porque não faz sentido, cara. Essa avaliação porca sair do início do ano intocável pra trio do bilhão, né? Matheus Reis, Riquelme e Isaac. Porque as multas rescisórias dele dá R$1 bilhão pra vender pro Merreca, caralho, pro Shakhtar. Ah, cara, pô, pelo amor de Deus. Aí vem história de que, não, ele forçou a saída. Foda-se que ele forçou a saída, ele tem contrato. O jogador, vai receber 7 vezes mais. Foda-se, você tem contrato. Garoto, seguro, porra, senta aí, respira. Você vai conseguir sua oportunidade, você vai jogar um pouco no sub-20. Se você não quiser jogar profissional, a gente bota pra um time aí da Série A, pra você jogar pra caralho, despontar, porra, ter mais oportunidades, aparecer e vai lá pro Liverpool. Porque é isso que ele tá sendo sondado. Ele é sondado pelo Manchester City, pelo Liverpool. Inclusive, essa reportagem aqui do jornal A Bola, que é um jornal reconhecido lá de Portugal, fala assim: o Liverpool já sinalizou o próximo Bob Firmino, que é o Roberto Firmino, que é o grande jogador do brasileiro, e o Isaac está sendo comparado como sendo um sucessor espiritual do Firmino. E você vê, o garoto tem essas sondagens desses times da Europa, que são gigantes, e você quer vender rápido pro Shakhtar. Agora, sendo que você teve arrecadação recorde, sendo que você vai virar SAF. Qual o sentido disso? Não tem sentido, irmão. Não tem. Simplesmente não tem. Como eu falei, tem que ter cometido algum crime, irmão. Assim, normalmente, o jogador quando faz de base, principalmente, quando vai fazer vídeo de highlight, você pega vários jogos, né? Uma porrada de jogos. Dele do sub-15, sub-14, sub-13, sub-17, sub-20, enfim, a porrada. E você vê os highlights, às vezes tem uma coisa interessante, outras coisas tem não interessantes. Às vezes é meia boca, às vezes é mais legal. Cara, tem um vídeo de highlight do Isaac contra o Bragantino, que eu até mostraria aqui, mas senão o vídeo ia ficar longo pra cacete. Parece que é um vídeo highlight da carreira do Isaac. O cara fez tanta coisa naquele jogo, tanto lance impressionante, tanta carregada de bola, drible de letra, elástico, caneta, passe pra gol, enfim, tanta coisa que você fala assim, caralho, isso em um jogo. Irmão, é impressionante. E você vê a evolução física do moleque, porque no início do ano ele não tava conseguindo nem desempenhar no sub-20 tanto. Ele machucou, teve a parada, foi pra Copa do Mundo de Clubes, treinou só com os profissionais, deu tempo de maturar um pouco fisicamente, voltou, foi direto pro sub-20, destruiu. Tava destruindo, tava assim, o negócio sobrando, mas muito. Então, cara, assim, é aquele negócio. Não faz sentido você vender agora, ainda mais tendo potencial de valorização absurdo de diversas formas, mas vai vender agora. Nesse aspecto que eu falei financeiro, tem um aspecto também de comportamental. O Isaac nunca teve problema, nunca foi um John Kennedy, nunca foi um Kaique, nunca foi um Arthur, Cauã Elias, Alexander, todos esses tiveram problemas de disciplina. O Isaac não é isso. O problema no Isaac talvez seja o pai que enche o saco pra ele jogar mais. Mano, você liga pro pai dele e fala assim, querido, contrato de 5 anos, abraço. Desliga, acabou, vai fazer o quê? Chorar? Não tem o que fazer. Irmão, tá com contrato de 5 anos. Não é como o Fluminense tá com o Pires na mão e precisa vender. Como eu já falei, dinheiro. Gente, é assim, uma coisa que não dá pra compreender em diversas fases, como eu falei, porque se ele fosse um cara super problemático, cara, porra, aguentou tanta porra do John Kennedy, vai aguentar do Isaac, que é muito mais promessa do que o John Kennedy? Antes do John Kennedy fazer o que ele fez, né? Porque aguentou a porra de merda do John Kennedy,
Porra, segurou o John Kennedy e resultou no que resultou, né? Foi fundamental na conquista da Libertadores. Enfim. Tem esse lado. Esse é o segundo ponto. Agora o terceiro. Que, assim... Aí o negócio descamba para outro problema. A utilização dos jovens da base no Fluminense. O Fluminense, apesar de ter ganhado mais dinheiro esses anos, é um clube vendedor. Ele é produtor de talentos. Sendo um clube produtor de talentos, o Fluminense precisa mostrar esses talentos, valorizar esses talentos. E como você valoriza? Dando oportunidade no time profissional. Cauê Elias fez um início de ano de Carioca horroroso. Era seleção de base, titular de seleção de base, de Copa do Mundo Sub-17. Super. Moleque também joia da base. Carioca horroroso, não servia. Jogou mal pra cacete. Quer dizer que você não vai dar mais chance pra ele. É isso. Imagina se a gente não tivesse dado chance pro Cauê Elias. Se a gente não tivesse dado essa chance pra ele, provavelmente a gente estaria na Série B esse ano. Teria jogado o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, na Série B. E ele só jogou porque o Cano se machucou, o John Kennedy estava de sacanagem. E aí sobrou pra ele. E ele não só correspondeu, como... Porra, foi muito além. A gente, pelo menos uns 7 jogos, o Cauê Elias decidiu pra gente. Não só com vitórias, mas com empate. Por exemplo, aquele jogo contra o Criciúma, o Fluminense empata no final do jogo com o gol do Cauê Elias. Pontinho fundamental. Contra o Grêmio no Maracanã, que a gente empatou em 2-2, tomou o gol no final. Gol do Cauê Elias pra fazer o 2-1. Se o Cauê Elias não faz, talvez a gente tome uma virada no final e, porra, fica fudido. Cauê Elias teve uma sequência que ele fez gol em Juventude, Bahia, São Paulo. Por exemplo, Bahia, 1-0, gol do Cauê Elias. São Paulo, 2-0, golzinho no final do Kenan, mas 1-0 foi do Cauã. Ele simplesmente ajudou o Fluminense. 1-0 contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Gol de quem? Cauã Elias. Gente, a base, ela não pode simplesmente ser a quarta, quinta e sexta opção. Cauã Elias, naquela ocasião, era a terceira opção. Assim, entre aspas, né? Porque não entrava. Porque o Diniz era, assim, o Cano jogava todos os jogos, mesmo se não precisar. Era uma rotatividade de base muito pequena. Então, você pega essa utilização do Cauã Elias, que foi ruim ano passado, mas que salvou porque deu sorte. Porque o Cauã Elias teve a oportunidade por essas ocasiões e correspondeu e ajudou o Fluminense a ser salvo. O Isaac, ele tá atrás do Ganso, do Acosta, não necessariamente nessa ordem, pode ser Acosta, Ganso, enfim. Ganso, Acosta, Lescano, Lima, Nonato. Lescano tá atrás até dos dois. Mas tô falando só da posição em si. Meia armador. Você tem 3 caras na frente do Isaac. Porra. Na base, no time profissional, como eu falei, time produtor, como é o Fluminense, você precisa o terceiro reserva, segundo reserva no caso, tem que ser o jogador da base. Tem que ser, mano. Porque senão não vai ter rotatividade da base. Os caras não vão jogar. Porque você sempre tem um cara pra você botar na posição que não é exatamente dessa posição. Vulgo Lima e Nonato. Eles não são bons nessa posição, exemplares, mas eles fazem essa posição. Todo jogo que o Fluminense tiver pra botar alguém e não tiver o Ganso, não tiver a Costa, iria botar o Lima ou o Nonato.
Lescano tá no fundo da fila aí. Não tá conseguindo nem respirar mais. Sabe aquele meme da mãe brincando com a criança, o bebezinho aqui, o bebê tá meio que se afogando aqui, aí você corta por fundo, tem uma caveira morta? Então, esse é o Lescano. O Isaac tá no submundo. Enfim, assim, você não pode dar essa opção e, olha só, a desculpa do Renato, fala assim, não, que joga com 3 volantes, ou que as pessoas queiram falar, a gente joga com 3 volantes, são 3 volantes que a gente jogou muito bem. Porra nenhuma, não são 3 volantes, são 2 volantes e um meia, um terceiro jogador de meio de campo, que por acaso é um volante, mas é um meio armador, tanto que ele marca lá em cima, organiza o jogo na parte de cima e tá sempre na área para finalizar. É sempre isso. Então, o jogador que tá naquela posição de terceiro homem de meio de campo tem que ser um jogador, na visão do Renato, tem que ser um jogador que tenha a capacidade de armar, mas seja um meio ofensivo. Não seja um volante. Porque se fosse para jogar com os 3 volantes, jogaria com Bernal, Martinelli e Hércules. São os melhores volantes que a gente tem. E não tem discussão nisso. Não tem. Não tem. Não, nem perto. Assim, não existe. Mas fala pra mim, qual jogo que jogou Bernal, Martinelli e Hércules juntos? Nossos 3 melhores volantes. Jogaram junto alguma vez? O Martinelli não tem condição nenhuma de fazer uma armação. De chegar e fazer gol. Entrar aproximar na área, pisar na área e fazer gol. Não tem essa capacidade. Que o Lima, horroroso nesse aspecto. O Nonato anda muito mal. Fez bons jogos, mas anda muito mal. O Martinelli não tem essa condição de fazer isso. Pra você botar 3 volantes mesmo. Não é, então, não é. Não é pra isso. Ele quer um meia de armação. Por isso que contratou a Costa. E agora, você bota, se você contar, você tem 5 pessoas, cara. Na frente do Nonato, do Isaac. Aí ele não vai ter oportunidade mesmo, mano. Como esse moleque vai jogar? Não vai ter oportunidade. Inclusive nas pontas. Agora o Riquelme também tá no fundo da fila. Porque você tem Canóbio, Serna, Santi Moreno, Soteldo, Quem mais? Esquecendo alguém. Keno. Porra. Uma porrada de ponta, irmão. Aí tem o Riquelme. E ainda tem o Matheus Reis, que tá vindo aí. Tá se recuperando. Não vai ter oportunidade nunca. Esse moleque não vai jogar nunca. Ainda mais porque o Renato, por exemplo, no jogo passado contra o Bragantino, tá jogando direto com o Serna e o Canóbio. Botou de novo. Pra quê? Irmão, o time tava morto em campo, tava dormindo. E você bota os jogadores que estão jogando direto. Cadê a rotatividade, irmão? Bota os moleques da base. Bota o Riquelme. Bota o Isaac. Bota o Davi. Não, botou o Manuel. Manuel que, inclusive, foi horroroso nesse jogo. Lento, perdido na marcação. Enfim, essa foi a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, diz pra mim aí nos comentários. Você também, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E tamo aí. Tamo mais pra vídeo de esportes. Eu falo sobre Fluminense, falo sobre futebol, eu falo sobre MMA. Se você quiser acompanhar mais sobre essas minhas opiniões, e eu faço às vezes também umas análises, principalmente de jogos, de lutas. Eu tenho alguns vídeos programados para sair e logo logo vocês vão estar disponíveis. Grande abraço aí, tamo junto, tchau.